Deixa eu me achegar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui no centro certinho. Estamos bem, estamos gravando. Oi, meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo ele vai ser um pouco diferente, não estamos começando mais um vlog. É um vídeo que muita gente já me pediu, já me mandou mensagem no Instagram, às vezes comenta aqui. E a ideia é responder como eu vim parar aqui, por que eu vim parar em Madrid e falar um pouco sobre quem eu sou e deixar isso como registro tanto para quem está chegando no canal e para quem já acompanha, porque eu já contei algumas coisas em alguns outros vídeos, mas nunca de uma forma inteira, sabe? A história com começo, meio e fim. E eu separei essa trajetória toda em alguns tópicos para contar para vocês. E eu vou me apresentar mais no sentido profissional, porque faz mais sentido para essa história. Eu sou jornalista por formação, porém trabalhei aí por muitos anos como UX designer e depois de um tempo foquei mais essa área de UX para conteúdo. Então trabalhei aí na área de tecnologia durante toda a minha vida profissional e por sempre estar inserida dentro da área de design, eu decidi ir para a Argentina fazer uma pós-graduação em Sociologia do Design na Universidade de Buenos Aires. E também aproveitei porque eu já tinha muito sonho de morar na Argentina. A Argentina é o grande país do meu coração, não à toa tenho tatuagem em homenagem à Argentina, pretendo fazer outras em homenagem à Argentina, porque realmente é um local que eu sempre amei muito e amo até hoje. E então, pelo fato de querer fazer uma pós-graduação dentro da minha área, eu acabei escolhendo o país onde eu tinha esse sonho de morar. E logo depois de um tempo morando lá, tirei minha documentação, comecei os meus estudos, conheci Lucas, que também foi um dia fazer uma viagem para Argentina, acabou gostando do país e ficou morando lá. A gente se conheceu, começamos a namorar e assim seguimos namorando durante o nosso período ali na Argentina. Lucas trabalhando também em home office para o Brasil, numa empresa na área de tecnologia no Brasil, e eu na mesma situação, ele na área de TI e eu na área de design. E seguimos felizes nossa vida, aproveitando e amando a Argentina como a gente sempre amou. Porém, em nenhum momento passava na nossa cabeça a ideia de sair da Argentina, porque a nossa vida era muito boa lá, a gente era muito feliz. Eu sou completamente apaixonada por Buenos Aires, Lucas também é. Então, assim, pra gente era muito cômodo estar ali. A gente tinha nossos amigos, uma rede de apoio ali, então não fazia sentido nenhum pra gente sair dali, até porque a gente estava muito confortável e muito bem na nossa vida em Buenos Aires. Porém, no meio dessa história, a empresa em que o Lucas trabalhava no Brasil pediu para que ele voltasse porque esse trabalho remoto não seria mais possível. Então, continuaria no modelo remoto, mas ele precisaria estar dentro do território do Brasil, ele não poderia morar em outro país. E eles pediram para que o Lucas voltasse, mas ele não queria, até porque estávamos muito felizes lá, e ele começou a procurar emprego que permitisse com que ele ficasse remoto ali na Argentina. Então, a maioria das vagas ele aplicou para a América Latina e eram vagas que majoritariamente elas estavam em espanhol. Nesse período de tempo aí, onde estava rolando todo esse processo de meu Deus, o Lucas vai ter que voltar para o Brasil e aí o que vai acontecer? Eu tive um burnout na empresa onde eu estava. E foi assim, um período mental muito difícil e muito pesado. Nesse período eu mudei de empresa, mas continuei dentro da área de tecnologia. Inclusive eu fui para o Mercado Livre, trabalhava ali dentro da Argentina, né? E poderia continuar vivendo ali, até porque o Mercado Livre é a Argentina, a maior base dele tá ali também. Então tava tudo certo pra mim, profissionalmente falando. Psicologicamente não tava, mas profissionalmente tava bem ok. Porém, tinha esse ponto aí também do Lucas, e ele começou a aplicar para outras vagas, e nessa de aplicar em vagas para espanhol, ele acabou aplicando para uma vaga que nem ele sabia que era para cá, que ele a princípio achou que seria para trabalhar remoto ali da Argentina. E foi quando ele começou esse processo seletivo, ele passou nesse processo seletivo e a empresa falou, então, você passando, a gente vai fazer o sponsorship do seu visto e aí você vai ter que vir morar aqui em Madrid. E aí, quando ele me compartilhou isso, a gente sempre foi muito claro em relação à nossa relação, né? E pra gente não fazia sentido nenhum abrir mão da nossa relação. E sempre foi muito conversado se essa situação fosse comigo, ele também viria, e se fosse com ele, eu iria também com ele. Acho que quando a gente trabalha na área de tecnologia,
essas coisas elas podem acontecer em algum momento, então isso já estava muito conversado entre a gente, e foi aí que ele passou, a gente se casou e a gente veio morar aqui. Foi tudo muito rápido. O Lucas ele recebeu essa proposta em janeiro e quando foi em maio a gente já estava aqui em Madrid. Então, assim, foi muito rápido. Ele recebeu a proposta em janeiro, a gente casou em fevereiro e já teve que voltar para Argentina, vender tudo que tinha lá, liberar o apartamento para se mudar aqui para Madrid, porque logo no início do mês de maio ele já ia começar na empresa onde ele está hoje. O visto do Lucas, ele é um visto de profissional altamente qualificado. Eu não sei falar muito sobre quais os tipos de visto que existem, porque realmente a gente nunca procurou sobre isso. E esse é um grande ponto. Muita gente fala, ai, como que foi o processo? Como que vocês começaram a mudança de vocês? Gente, não teve um processo, foi muito rápido. Então, até pelo fato da empresa patrocinar o visto dele, toda a documentação dele foi feita por um escritório de advocacia que a empresa contratou. E o meu, em consequência, eu contratei uma advogada à parte para fazer o meu processo, porque a empresa não pagaria o meu visto. Então a gente teve que desenrolar isso por conta, mas eu peguei toda a minha documentação, entreguei na mão de uma advogada e eu não sei dizer ao certo como é o processo. E enfim, a gente fez tudo com pessoas assessorando a gente só obedecia, tipo, tem que mandar tal documento, tem que comparecer em tal local para levar tal documento e a gente fazia tudo isso. Então a gente não teve que mexer nessa questão de papel. Tiveram pessoas que fizeram isso pra gente. Então eu também não tenho muita informação de quais são os tipos de visto que funciona. Esse é o nosso. E foi assim que a gente veio parar em Madrid. E acho que o mais bizarro de tudo é a gente nunca conversou sobre, vamos se mudar para a Europa, a gente tem plano, vamos planejar isso, se a gente se mudar um dia, para qual cidade a gente vai? A gente nunca conversou. Até por isso que eu falo, eu nunca quis morar em Madrid. E hoje eu sou muito feliz morando em Madrid, porém nunca esteve nos nossos planos. A gente se mudou para Madrid sem conhecer nada. Se vocês pedissem para apontar Madrid no mapa da Espanha, eu não saberia dizer onde estava. Então, pra gente foi tudo muito rápido, a gente não pensava que isso iria acontecer, mas aconteceu. E por isso que a gente tá aqui. E como eu comentei, foi um processo muito rápido, em um período em que eu estava mentalmente muito mal, por conta de todo o processo ali do burnout que eu estava passando. Foi uma carga mental muito grande ter que sair da Argentina, ir para um país que eu nem conhecia, até porque eu sempre amei e amo a Argentina até hoje. Então, para mim, foi psicologicamente muito pesado. E aí, chega num país completamente novo, você tem que lidar com um choque cultural. Felizmente, a gente não teve um choque tão grande de idioma, apesar da gente ter sentido, por questões de muitas expressões diferentes. O espanhol, ele tem suas nuances, assim como o português de Portugal e o português do Brasil, o português da Angola e de outros países, tem as suas nuances culturais. Não foi tão forte o impacto, mas a gente sentiu um pouco. Mas ainda assim tem toda aquela questão da adaptação. Assim que a gente chegou, era o início do verão. Calor aqui, inclusive hoje está 39 graus, então assim, o calor em Madrid é muito intenso. Então já tinha toda a questão do psicológico ali, do peso da imigração, chegar aqui, buscar uma casa, um clima horrível para se adaptar. A gente está muito acostumado com calor no Brasil, mas eu falo que nenhum calor é comparável com isso daqui. Eu acho que eu nunca peguei calores tão terríveis quanto o calor que a gente enfrenta aqui em Madrid. Teve a questão da solidão, porque a gente não conhecia absolutamente ninguém. A gente não veio para um local onde a gente tinha, sei lá, um amigo ou alguém que a gente pudesse realmente ter uma rede de apoio. Então isso acabou pegando bastante. Teve a questão de eu ter saído do meu emprego, apesar de eu já querer mudar de carreira, mas eu sempre fui aquela pessoa que a minha personalidade ela foi construída baseada em quem eu era profissionalmente. Teve esse período, né, de quebra e luto ali da minha profissão, que hoje eu olho com uma outra perspectiva, mas no momento em que eu estava com o psicológico totalmente afetado, vivendo todo esse choque da mudança e da vida de imigrante. E aí você entra nessa questão de se questionar, ok, o Lucas ele tá com o emprego dele, o que eu vou fazer agora da minha vida? Comecei a procurar o emprego aqui, dentro da área de design, apesar de eu já saber que eu não queria mais trabalhar com design, por tudo que já tinha acontecido, eu já estava de saco cheio já, eu consegui um emprego aqui
bem rápido até, mas assim como ele veio rápido, ele foi embora rápido. Foi o emprego que eu fiquei 3 semanas. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu não me sinto confortável ainda de falar sobre isso, porque foi muito traumático. Foi assim, um trauma numa pessoa que já estava traumatizada. Foi muito rápido, mas foi muito chato, com situações de xenofobia, uma situação que não foi legal eu ter vivido. Porém, hoje, já sã e bem, já tratada, muita terapia depois de tudo isso, eu olho que foi um pontapé para eu entender que, ok, realmente eu não quero mais trabalhar com design, design não é mais para mim. Foi ótimo enquanto eu trabalhei com isso, mas hoje não é mais o que eu quero. Porém, até a gente aceitar tudo isso, é muito difícil, e aí foi nesse período que eu comecei e voltei a fazer terapia. Foi a melhor coisa, assim, que eu fiz na minha vida, porque me ajudou a colocar pra fora coisas que eu não estava sabendo interpretar, que eu estava passando naquele momento. Então eu realmente vi que eu estava vivendo um luto, tanto de Buenos Aires, eu estava vivendo um luto aí dessa distância da minha família, porque apesar de eu já morar em outro país, era 2 horas de avião, a qualquer momento eu podia ir pra lá, era muito mais barato visitar também. E também teve o luto da Letícia, designer, que era basicamente quem eu sempre me chegava. Se você me perguntasse naquela época, e aí, quem você é? Eu ia falar 100% da minha vida profissional e eu não ia saber falar características de realmente quem eu sou enquanto pessoa. E passado tudo isso, muita terapia, comecei a procurar outras coisas, estudar outras coisas, e foi quando eu comecei a resgatar um desejo antigo que eu tinha, que era gravar vídeos. Eu tenho um canal aqui, perdido no YouTube, onde eu fiz vlogs da minha viagem para Patagônia, que logo depois que eu e o Lucas a gente casou, a gente foi para Bariloche, fizemos a Rota dos 7 Lagos, maravilhoso. E eu sempre tive essa vontade, porque como eu comentei, eu sou jornalista, sempre gostei dessa questão de documentar, falar uns pipipipopopó, e eu fiz esses vlogs, inclusive comprei uma câmera, né, nesse período justamente porque eu queria gravar mais e queria gravar de uma forma um pouco mais profissional, entre aspas, e fiz esses vlogs lá, mas deixei de lado. E foi quando eu decidi começar a gravar a minha rotina aqui em Madrid. E eu sempre falo e repito N vezes de que eu comecei a gravar a minha rotina porque eu precisava ver algo bonito e algo belo nas coisas simples do meu dia. Porque quando a gente está num período difícil psicologicamente falando, por mais incrível e mais privilégio que a gente tenha, e eu reconheço isso de ter um tremendo privilégio de ter vindo para um país que hoje eu olho e falo, caraca, que país incrível, quando você está com o psicológico afetado nesse nível, você não consegue ver. E a única forma que eu encontrei de me forçar a ver beleza na minha rotina, no meu dia a dia, foi justamente quando eu comecei a gravar aqui pro YouTube. Porque eu precisava sair, eu precisava gravar coisas aqui dentro de casa numa rotina completamente simples, mas me fazia enxergar essa rotina e preenchia também a minha rotina. Então eu falo que o YouTube, ele salvou e salva muito dos meus dias. E hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo aqui. E pra mim, o canal, ele não é terapia, mas ele é muito terapêutico. E eu estou muito feliz, abrindo um parênteses aqui, e eu tô muito feliz com muita gente que tem chegado no canal. Com os números que eu tenho alcançado aqui no canal, eu tô muito feliz. Eu não achava que em 6 meses de YouTube eu teria evoluído tanto, sabe? E a gente recentemente completou 1 ano morando aqui em Madrid. E pra mim, assim, eu consigo olhar com uma perspectiva completamente diferente da Letícia que chegou aqui. Uma cidade que eu aprendi a amar e tenho aprendido a amar cada dia mais. Tenho aprendido a me acolher nas minhas mudanças. Sempre fui muito firme nas minhas decisões. Se eu escolhi ser jornalista, eu vou ser jornalista pro resto da minha vida. Se eu escolhi ser designer, eu vou ser designer pro resto da minha vida. E a vida, ela não é assim. A vida, ela é feita de ciclo. As pessoas são mutáveis. A gente precisa se permitir mudar. E eu acho que eu também mudei essa perspectiva de me acolher e permitir a minha mudança. E também aprendi que compartilhar e registrar meu dia a dia é algo incrível. Inclusive eu recomendo para todo mundo. Eu acho que não é sobre ter um canal que vai fazer muito sucesso, e não, é sobre poder parar e pegar, sei lá, meu vídeo de
6 meses atrás, que foi quando eu comecei, basicamente, e falar, caramba, olha quanta coisa mudou. Tentei resumir e contar um pouco dessa história, de como que a gente chegou aqui em Madrid. Porque realmente muita gente me pergunta, muita gente tem essa dúvida, e aí vai ficar aqui como um registro, sabe? De quando alguém me perguntar, eu mandar o link desse vídeo. E como eu comentei, a gente completou agora 1 ano que a gente tá aqui em Madrid, e eu quero muito fazer um vídeo falando sobre meu ponto de vista depois de 1 ano morando em Madrid. Então é quase um review do que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu mais tive dificuldade de me adaptar. E mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que tem chegado aqui no canal, que tá aqui no canal acompanhando, seja desde o início ou que chegou recentemente. Tem sido muito legal compartilhar minha trajetória com vocês. Tem sido parte do meu processo terapêutico também. Então, muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. E voltamos essa semana com programação normal de vlogs aqui pela cidade. Se o tempo melhorar, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais o calor. O verão começou agora, estamos aí, ó, 40 graus quase hoje. Então, já estamos de volta com a programação normal desse canal, mas eu precisava deixar aqui esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.